de confusão, onde a razão se perdeu, combatemos a ilusão, a verdade prevaleceu. Eles vendem o incerto, desconstruir sem reconstruir, mas nossa mente é um deserto e buscamos um porvir. Irracionalidade não vai nos parar, a luz da razão vai nos guiar. Contra o obscuro nós vamos lutar, a verdade sempre há de brilhar. Irracionalidade não vai nos parar, a luz da razão vai nos guiar. Contra o obscuro nós vamos lutar, a verdade sempre há de brilhar. Pós-modernismo distorce a visão, cria sombras e ofusca a verdade. Mas vamos vencer essa frustração, seguindo sempre com a liberdade. Não nos perderemos nesse mar de dúvidas que tentam nos consumir. A razão é nossa âncora a nos guiar, para um mundo melhor construir. Irracionalidade não vai nos parar, a luz da razão vai nos guiar. Contra o obscuro nós vamos lutar, a verdade sempre há de brilhar. Irracionalidade não vai nos parar, a luz da razão vai nos guiar. Contra o obscuro nós vamos lutar, a verdade sempre há de brilhar. Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma comunicação de um fato que é um tanto antigo, como o Trump presidente também é um tanto antigo, né? Que o cara voltou para a presidência agora. Lá pela altura de 2016, tem essa publicação aqui que a gente viu na internet da época e que nós não estamos no ano, né? Nós estamos na era da chamada pós-verdade, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, antes da gente fazer alguns comentários, que é o seguinte, para quem não está sabendo, deixa eu colocar minha cara aqui rapidamente, para quem não está sabendo, o Trump fez colocações, fez uma apresentação lá dele, fez uma palestrinha lá dele de 1 hora, e dentro dessa palestrinha ele falou em anexar o Canadá, que o Canadá seria só mais um dos Estados americanos, o 51, o de número 51, são 50 estados americanos. Aí ele falou que seria mais um dos estados e não descartava não usar violência para pegar a Groenlândia e o canal do Panamá. E você fala assim, poxa vida, não é isso? E aí, veja bem, em nenhum momento eu vou me estressar com essa porra, tá certo? Sabe por que eu não vou me estressar com essa porra? Porque isso aqui já tá acontecendo desde 2016, pô. Assim, desde 2016. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura disso aqui rápido com vocês, tá? Rapidinho. Talvez nem precise ir até o final, não. É pequenininho, dá para ir até o final, sim, certo? Vou ler com vocês para a gente colocar, a gente ficar assim, primeiro na mesma página, tá? Do que eu tô falando quando eu tô falando da pós-verdade? Porque o dicionário Oxford seleciona a palavra do ano e etc e tal, e eles selecionaram essa palavra, pós-verdade, porque é assim que o Trump ganha eleição, é assim que o Brexit ganha eleição, eles cortaram relações entre Reino Unido e União Europeia, umas relações assim boas que era para ter para o Reino Unido, depois foi um desastre para caralho para o próprio Reino Unido, do ponto de vista econômico, gera um monte de problema, e etc. E aí, quando vem assim uma disputa política, aí os caras mentem para caralho que nem sente, eu não sei o que e tal, e ganha. Aí a gente tá assim, né? Nesse momento a gente tá assim, tem a galera desesperada. Você tá desesperado? Você tá me ouvindo aí? Você tá desesperado? Não cai no desespero não, pô. Cai desespero não, certo? Então, assim, há muito tempo eu tenho falado que o problema desse nosso mundo é que a gente entrou de cabeça na pós-modernidade, né? E aí, já expliquei por que isso é ruim, porque ninguém se preocupa tanto assim com a questão do que é verdadeiro ou falso, né? Essa que é a questão do que é verdadeiro ou falso. O pessoal mente pra caralho e aí muda a cabeça de todo mundo e a galera ganha eleição, né? Então, veja. O que eu vou tentar concluir, assim, já adiantando, pra gente fazer uma longa história curta e ninguém ficar chateado comigo, né? Tirar o clickbait, etc e tal. Ninguém se preocupa em fazer sentido, esse é o ponto, né? Ninguém se preocupa em fazer sentido, porque a gente percebe que do ponto de vista pragmático, tá, Daniel Cidade? Pragmático, não precisa tanto você ser verdadeiro.
né? Se a gente percebe que o mais importante na vida é conquistar coisas, ganhar coisas, ser vitorioso, etc. e tal, nem sempre a verdade é tão importante assim. E se a gente começa a ensinar isso para todo mundo, né? Se a gente começa a ensinar isso para todo mundo, você vai ver um monte de gente aceitando coisas falsas, não porque elas ficaram malucas, mas porque elas perceberam que, quer saber, gente? Quer saber? Ninguém sabe mesmo o que são as coisas, ninguém sabe o que vai acontecer depois da vida, a vida não faz sentido. No final das contas, compre uma Coca-Cola, assista a Netflix e se divirta, né? Viva vivo, né? Então, se você coloca todo mundo vibrando assim, está todo mundo vibrando assim, é mais fácil você empurrar certas coisas do que você empurrar outras coisas. Por isso que eu falo, no final das contas, se você entrar nessa onda de que sempre foi assim, que o mundo todo sempre foi dessa forma, não tem o que ser feito, e aí você vai entrar na disputa política com essa premissa que eu estou falando, a extrema-direita ganha. Eu sempre disse isso. Eu sempre disse isso. Por que eu sempre disse isso? Eu sempre disse isso a quantidade de tempo que a gente está fazendo aqui o enfrentamento da pós-modernidade. Né? Então, estamos em 2020, estou confuso, a gente acabou de fazer aniversário, né? Que ano que a gente está? 2048? Estou perdido. Então, tenho mais ou menos uns 10 anos desse. Está fazendo mais de 5 anos, né? De 5 para 10, de 5 para 10 anos que eu estou dizendo a mesma coisa, tá certo? Estamos em 2025 e aqui em 2016, né? Então está chegando em 10 anos. Está chegando em 10 anos que o tema é esse, tá certo? Está chegando em 10 anos que o tema é esse. Eu não consigo reduzir de novo. Mais ou menos desse tamanho que tá bom. Então, veja só. Vou chegar lá, tá? Vou chegar lá. Dicionário Oxford dedica sua palavra do ano pós-verdade a Trump e Brexit. No debate político, o importante não é a verdade, mas ganhar a discussão. E a nossa esquerdinha está indo por... Aliás, eu vi o vídeo do Huberto Matos tentando passar pano pro como é que é o nome do camarada? Eu não lembro o nome do camarada, porra. Eu sempre esqueço o nome do cara. Mas o Chavoso, né? Eu não lembro o nome dele. Mas tentando passar pano lá pro camarada Chavoso. E aí ele tentou... Alguém passou o vídeo do link para ele reagir. E eu vi lá nos comentários que tá dividido. Tá meio a meio, viu? Tá meio a meio. E o link tem 200% de razão. O único momento que o link não tem razão, Tiago, né? O nome do Chavoso é Tiago. Então, tentou passar pano lá pro camarada Tiago. E foi ridículo, foi bastante ridículo. E o que acontece é que o link tem 200% de razão. Inclusive em ter jogado na defensiva. Dito assim, olha, eu não vi o vídeo, não sei do que está falando, mas estou falando deste tipo de argumento, né? E aí falou do argumento e não do Chavoso, etc. Mandou bem em ter jogado na defensiva, porque aí você pode mostrar os problemas do argumento ridículo, né? Foi fácil ver isso, foi fácil ver o problema em relação a isso. E aí é que tá, porque se tudo é uma grande narrativona, né? Se tudo é uma grande narrativona, a gente precisa ficar adaptando as narrativonas para ficar dizendo assim, não, veja bem, tem alguma coisa aqui, etc, e não foi por aí, e popopó, e pipipi, popopó. E o que irrita no comentário do Thiago foi que ele tirou onda com quem gostou do vídeo, e depois, quando ele foi se consertar, dizendo assim, não, até concordo com o Humberto, claro, né? O Humberto passou pano pra caralho pra ele, só falou assim, olha, tem uma visão diferente, ou sei lá o quê, aí é fácil, né? Aí é fácil. Mas aí, em resposta, ele disse, a resposta que ele dá a posterior é dizer assim, ó, quem não gostou de mim é um bando de branquela, filha da puta, que vive de classe média, que não sei o que, então é, né? Então é. Mas dizer que poderiam ter outros filmes, com outra pegada, sim, poderia, mas não foi isso que ele disse, né? Se tivesse sido isso. Agora, nada disso justifica, absolutamente nada disso justifica a galera o atacar pessoalmente, sei lá, ter ataques racistas, ter ataques homofóbicos, nada disso. Agora, não dá para você se esconder atrás de ter sido atacado por um monte de gente filha da puta para fingir que você disse o que você não disse, né? Ou que não disse o que você disse, né? Enfim, bom, é isso. Tá, então, aí o problema é que a gente acha que a gente pode jogar. O do Galo foi muito pior, né? Mas é isso. Puta que pariu, né? Aí o pessoal quer
pano do caralho, pano, cadê meu pano? Vou passar aquele pano da porra e tal. Então, porque não tem verdade mais, né? Então a gente não pode dizer assim, olha só, o colega aqui, né, eventualmente ele exagerou aqui não era um ponto, né? Gosto pra caralho do cara, tá tudo certo, mas aqui não é legal e tal, enfim. Mas aí, assim, entre essa discussão toda, o link tá 300% certo, tá? 300% certo. O argumento é uma merda. Então vamos continuar aqui. No debate político, o importante não é a verdade, mas ganhar a discussão. Post-truth, né? Pós-verdade, relativo ou referente a circunstâncias nas quais os objetivos são menos influentes na opinião pública do que emoções e crenças pessoais. Aí veja, mesmo na época do medievo, tá certo? Mesmo na época do medievo, certo? Mesmo na época medieval, onde os europeus eram tudo burro pra caralho, acreditavam em um monte de coisa maluca, etc., se matava por causa de briga de grupo religioso, né? Por exemplo, acusando os cátaros de comer criancinha, e pipipi, popó, pepepé, popá. Não é isso? No fundo, todo mundo sabia que os cátaros foram mortos por questões políticas, certo? Era um grupo autônomo que se distanciava de uma outra entidade política. Todo mundo sabe disso. Aí, para você entrar em guerra, você fala assim, mas ele come criancinha, né? Você justifica nisso. Hoje em dia, nesse momento onde a gente está, a gente visa a política nem sequer naquilo que a gente acredita. A gente nem acredita, certo? Se mostra mais eficiente você falar coisa que você nem sequer acredita. Não é que você acredita numa coisa estúpida, é que você nem acredita nisso. Você está defendendo uma parada que tu nem acredita. Aí fica muito difícil conversar. Aí fica muito difícil. Porque quando o cara é muito errado, você pode tentar, né? O cara tá de boa fé ali na crença doida dele, etc e tal. Mas se o cara tá dizendo uma coisa que ele nem acredita, eu tive essa conversa, tá? Deixa eu deixar claro para vocês.